gente pergunta pra mim por que eu falo de sustentabilidade se eu sou vegetariana e eu sempre falo a mesma coisa. Minha força de vontade não é tão grande assim. Oi gente, tudo bom? Meu nome é Georgia, sou designer de interiores e paisagista e eu não sou vegetariana. E eu já começo falando isso exatamente porque o assunto de hoje é soluções sustentáveis para nossa alimentação. E muita gente pergunta para mim por que eu falo de sustentabilidade se eu sou vegetariana e eu sempre falo a mesma coisa. Minha força de vontade não é tão grande assim. A real é que a minha família sempre gostou muito de comida, eu sempre adorei comida, então pra mim é super difícil abrir mão das coisas. Mas eu fiz algumas mudanças na minha dieta sim, e eu acredito que isso seja um processo, que a gente sempre pode melhorar e mudar e fazer uma ou outra coisa diferente para que a gente seja cada vez melhor. E por mais que eu admire muito essas pessoas que são super obstinadas e que mudam de ideia de uma hora para outra e de repente são vegetarianas e acabou, nunca mais comem carne. Eu acho muito legal isso, tá? Eu não acho que isso é uma coisa realista para todo mundo. Então é exatamente sobre isso que eu vim falar aqui, tá? Eu vim falar sobre soluções de sustentabilidade e como a gente pode transformar isso em um processo para que a gente seja cada vez melhor. E essa questão, ela vai envolver não só práticas como você deixar de comer alguma coisa, mas existem coisas que sequer vão impactar a sua dieta e que são super importantes e super interessantes para você fazer. Então, se você estiver achando que o vegetarianismo talvez esteja um pouco difícil de se alcançar, por que você não começa com essas dicas que eu vou dar hoje? A primeira das dicas é para você prestar atenção nas embalagens que você está comprando, tá? E isso não vai impactar em nada com a sua comida, muito pelo contrário, você vai comer exatamente a mesma coisa, só que você vai procurar por embalagens diferentes. A primeira coisa que você pode eliminar aí é o isopor, né? O isopor, ele é um plástico, só que ele é um plástico muito, muito levinho, porque ele é aerado, né? E o que acontece é que custa muito caro você reciclar o isopor. Porque para você encher um caminhão de isopor, é muito fácil, né? Você vai e enche ele com um monte de coisa de isopor. Só que ele não pesa nada. E a indústria da reciclagem trabalha muito com o pagamento por quilo. Então, o que acontece? Não dá grana. Por essas e outras, o isopor é muito pouco reciclado. Então, o que eu super recomendo para você é que você procure parar de comprar coisas em isopor. Eu adoro queijo. Eu gosto muito, muito de queijo, tá? E eu sempre comprei queijo fatiado. O problema é que o queijo fatiado, ele vinha na bandejinha de isopor, envolto naquele plástico filme. Duas coisas que não são recicladas. E a primeira solução que eu encontrei foi extremamente simples e fácil. Então é uma coisa que você com certeza pode fazer. Eu simplesmente comecei a comprar o queijo em pedaço. Se você vai ali na seção de laticínios, você vai encontrar exatamente o mesmo queijo prato da mesma marca, só que num tabletinho. E aí você tendo um cortador em casa, acabou o seu problema. E você não está comprando nem Magipack, nem isopor. Você está comprando um pedaço de plástico muito menor e o seu queijo provavelmente vai durar mais tempo do que aquele fatiado. Agora, se você quiser ir um pouquinho mais para frente, você sempre pode pedir na padaria ou então no mercado que você for para cortarem um pedaço daquele queijo que eles usam para fatiar na máquina, tá? E aí você pede para eles embrulharem aquilo numa folha de papel, que muitas vezes os mercados e padarias têm um papel que é usado para embrulhar frios. E é isso aí, acabou o plástico. E você não mudou em nada, você não mudou nem a marca do que você está comendo. Outra coisa que vai melhorar a situação das embalagens para você é comprar coisas a granel. Comprar coisa a granel é muito simples porque você vai escolher a embalagem que você quer colocar aquilo. Você não precisa necessariamente pegar os saquinhos plásticos. Enfim, passando da embalagem, que é uma coisa que não impactou em nada o que você está comendo, a gente vai para os alimentos orgânicos, tá? E aí, quando a gente fala de alimento orgânico, eu não tô falando só de fruta, verdura, legume. Eu tô falando também de carne, tá? Na agropecuária orgânica, você tem uma série de práticas que fazem com que o cultivo das coisas seja mais sustentável, mas também não vai ser só o cultivo das plantas, tá? Você tá falando também de tratar o bicho de uma forma mais digna, você tá falando de uma pecuária que seja mais sustentável, que não danifique o meio ambiente, tá? Um descarte mais correto de dejetos e etc. Então, quando eu falo de alimento orgânico, eu não tô falando só, tipo, das verduras que você vai comprar. Você também pode comprar carne orgânica, você pode comprar ovo orgânico, tá? A opção dos orgânicos e dos animais felizes, muitas vezes pode sair um pouco mais cara, tá?
Então, o que eu gosto de sugerir é que você busque algumas coisas orgânicas, pelo menos, para você usar na sua casa, mesmo que você não consiga comprar tudo. Você não precisa estar no 8 ou no 80. Você pode estar no meio, que já tá ótimo. E aí, outra coisa que você pode fazer e que eu super recomendo não só para o meio ambiente, mas também para a sua saúde, é você reduzir ao mínimo o número de alimentos ultraprocessados que você consome. E não me entendam mal, eu adoro uma tranqueira, eu adoro comer bala, eu adoro ketchup, eu adoro coisas que são processadas. A gente tá comendo uma coisa que pode ser mais natural, mais fresca, com menos químicos, mas a gente opta por aquela opção. Vou dar um exemplo para vocês. Eu adoro batatinha frita, chips, sabe? Mas ao invés de eu comprar uma marca grande que passa por uma indústria enorme, o que eu faço é comprar elas de uma empresa menor e que tem muito menos químico na batata. Então, buscar essas soluções que sejam mais naturais, menos industrializadas, é muito bom, porque é uma eficiência energética que você está levando em consideração, tá? Porque você não tem uma indústria inteira que está fazendo aquele negócio em larga escala e está gastando super energia, mas você também vai se sentir melhor, você também vai ingerir coisas menos nocivas para o seu corpo, tá? Eu tenho um problema sério para digerir gordura de carne bovina. Então, para mim foi muito fácil reduzir o meu consumo de carne bovina. Eu não parei, mas eu reduzi consideravelmente, tá? Mas a grande diferença que eu realmente percebi foi quando eu parei de consumir os embutidos. Existem algumas coisas que a gente super tem o hábito de consumir, tipo o peito de peru, presunto, salsicha. Eu achei que talvez se eu reduzisse a quantidade de embutidos que eu consumisse, eu poderia me sentir melhor também, mas também que o meu corpo ficaria mais feliz com isso e que eu provavelmente pararia de ingerir uma quantidade absurda de sódio, porque tem sódio em tudo que é industrializado, gente, é um negócio absurdo. Enfim, o resultado foi ótimo. Tá? E isso é uma coisa que foi muito mais fácil pra mim do que abdicar de um bifinho de vez em quando. E a primeira prática que eu fiz para reduzir esses processados antes desses embutidos foi parar de tomar refrigerante e também de tomar os sucos de caixinha, né? Eu parei com isso, parei com os embutidos e eu vou ser bem sincera, gente, eu emagreci. Só de fazer isso, eu não precisei fazer mais nada, tá? E eu comecei a me sentir muito melhor, tá? Minha digestão começou a funcionar muito bem. É uma coisa brilhante, super simples, super pequenininha, faz a maior diferença. Esse tipo de consumo fez um bem pra minha vida, tá? Consumir coisas que são mais frescas, que são menos processadas, menos industrializadas, com menos produtos químicos. Então eu acho que se você tiver a renda pra você comprar uma coisa orgânica aqui ou uma coisa orgânica lá, é uma coisa super legal. Se você tiver a paciência de ir visitar outras lojas, outros mercados, outros lugares que vendam coisas que sejam mais interessantes pra você, você realmente pode dar uma guinada na sua vida e você não parou de comer nada, tá? E ainda por cima é capaz de você acabar conhecendo umas comidas novas, umas receitas diferentes. Isso é um negócio muito legal. E muita gente acaba perguntando pra mim: ai, Gê, mas de onde você tirou essas coisas? Como é que você sabe essas coisas? Como é que você se informa? Então eu vou apresentar para vocês um livro que para mim ele foi muito importante, eu acho ele muito legal. É esse livro aqui, chama Nós Somos o Clima. Ele tá falando sobre a nossa emergência climática, sobre o fato de que nós precisamos mudar, mas ele tem uma abordagem muito lógica do porquê a gente não muda, e do como a gente pode fazer isso e de coisas que são importantes, tá? E tem uma coisa legal nesse livro que eu gostaria de citar aqui para vocês verem como é a situação da coisa. Agora a gente vai falar de emissão de gás carbônico. E aí o que ele fala aqui é o seguinte, é a quantidade de quilos de CO2 emitidos por porção de alimento, tá? Então é a mesma quantidade de alimento X, Y, Z e quanto que elas emitem de gás carbônico para estar na sua mesa. A primeira da lista é a carne bovina, tá? Vai estar aqui, carne de boi, 2,99 quilos de CO2 emitidos por porção. E aí agora vocês vão entender por que eu falo muito da carne bovina e por que eu recomendo que você reduza a quantidade de carne bovina. A segunda coisa da lista
é o queijo, que também vem do mesmo bicho, do bicho vaca. Mas o queijo tem uma emissão de 1,11 kg de CO2. É uma diferença muito grande. E aí a gente vai descendo nessa lista e a gente vai ter porco, a gente vai ter ave, a gente vai ter o ovo, a gente vai ter o leite, tá? E conforme a gente vai descendo, a gente vai chegar eventualmente em coisas que sejam da agricultura e não da pecuária. Só que aí os números são muito, muito mais baixos, tá? A emissão de gás carbônico, por exemplo, do arroz aqui, tá 0,07 kg de CO2 emitido. Olha a diferença. E aí nessa mesma página tem uma coisa muito interessante que o autor fala, que é o seguinte: ficar sem comer produtos de origem animal no café da manhã e no almoço gera uma pegada de carbono menor do que a dieta vegetariana média em tempo integral. Então, tá aí a prova de que você não precisa parar de comer tudo que você gosta, mas que você pode usar da parcimônia para você buscar uma solução mais legal. Tudo isso que eu falei agora é exatamente para te incentivar a buscar a dieta sustentável que cabe para você e não para você ir buscar uma dieta sustentável de outra pessoa. Da mesma forma que existem pessoas que emagrecem fazendo uma dieta X e outras que não emagrecem, você também vai se sentir melhor comendo X e não Y que tal pessoa come. E é muito importante que você seja responsável consigo mesmo e não só com o meio ambiente. Você precisa ser responsável com o seu corpo, você precisa saber o que você precisa e o que você não precisa comer. Então eu super recomendo que você consulte um profissional caso você vá fazer alguma mudança muito drástica, ou então que você vá fazendo as coisas aos pouquinhos e sentindo como que você tá, o que você tá achando, tá? Essas dicas que eu dei hoje, nenhuma delas vai te fazer mal para a saúde, muito pelo contrário, vai ser só coisa boa. Eu acho que é uma coisa bem interessante de você usar para começar a buscar um caminho mais sustentável na área da alimentação. Hoje em dia a gente é uma sociedade que se alimenta de muita coisa que não é boa para o nosso corpo, tá? A gente ingere muito açúcar, muito sódio, e é importante que a gente dê uma revirada nessas coisas e que a gente melhore um pouco nesse aspecto. Então, se você puder, se você tiver a paciência, se você tiver o dinheiro, se você tiver o saco, a força de vontade, poxa, por que a gente não começa um pouquinho cada dia, né? Eu acho que faz uma diferença bem grande. Eu comecei um pouquinho por dia e hoje em dia tudo que eu falei pra mim que eu ia mudar parece super normal pra mim, tá? No começo foi um pequeno esforço? Foi um pequeno esforço. Hoje em dia tranquilo, eu não faço mais questão de nada que eu abri mão. Então é isso, gente. Contem pra mim como é que é a dieta de vocês, o que é que vocês queriam parar de comer que vocês não conseguem e quais são as soluções legais que vocês encontraram. Se quiser me mandar receita de alguma coisa também eu adoro. Eu quero saber o que vocês estão comendo, tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau.